Bom, se a gente olhar aqui o código da trigger, ele é idêntico ao anterior com um pequeno detalhe. Aqui ele faz um select na contas com hint read committed lock. Esse é um hint, às vezes é difícil de explicar para que serve esse hint, né? Um hint que torna a transação read committed. Poxa, mas o nível de isolamento default já é read committed, para que eu vou usar esse hint? Nesse caso, ele tem muita aplicabilidade, porque significa que se alguma transação estiver usando o nível de isolamento snapshot, esse select na conta não vai ser snapshot, ele vai ser read committed. Então significa que nesse momento ele não vai querer a última versão comitada, ele vai querer a versão atual. E se a versão atual estiver sendo atualizada, ele vai ficar esperando até a versão atual se concluir. Então aqui a gente vai alterar isso aqui botando esse hint, né? E aqui na contas a gente vai fazer a mesma coisa. Então, tirando por exemplo a contas, ele faz select na clientes com a read committed lock. Significa que se o cliente estiver sendo atualizado, isso aqui vai esperar até que o cliente se decida. Se o cliente atualizou para inativo, ele vai esperar para ler o inativo. Se o cliente atualizou para ativo, ele vai esperar para ler o cliente ativo. Ele não vai confiar no versionamento de linha. Ele vai esperar até que o bloqueio se desfaça para ver a versão atual do registro. Então vamos ver como é que fica aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o cliente 1, né? Afinal, quando o cliente 1 estava inativo e as contas ativas, a gente estava com uma inconsistência de negócio. Então aqui eu estou ativando o cliente 1 para a gente voltar a ficar consistente. E agora eu vou alterar as contas do cliente 1 para inativas. Vou iniciar uma transação e observe, estou mudando as contas para ativas, mas eu não comitei. Então se alguém perguntar para mim, qual é a versão atual das contas do cliente 1? Não sei. Por que eu não sei? Porque ele nem comitou nem deu rollback. Se ele comitar, as contas estão ativas. Se ele der rollback, as contas estão inativas. Então a versão atual não tem como saber. Mas se eu perguntar qual foi a última versão comitada, a última versão comitada foi o inativa, porque foi a última vez que o registro estava disponível. Então aqui é a seção 18, observe que ele está travando as contas porque ele não se decidiu. Vamos dar uma olhadinha na seção 19. Seção 19, gente, temos aqui o nível de isolamento snapshot. Então o nível de isolamento snapshot ele vai pegar a última versão comitada dos registros. Se a gente olhar aqui na 18, a última versão comitada, as contas estavam inativas. Então, teoricamente, esse update iria funcionar, né? Por quê? Porque ele quer setar o cliente para inativo e como eu estou usando o snapshot, ele vai ver a versão da linha inativa, ainda que aqui eu esteja no meio do caminho. Só que como a trigger tem o read committed de snapshot, na hora que eu rodar isso aqui, vocês estão vendo que ele está esperando. Poxa, mas tudo isso para fazer o update? Não, gente, não é que ele está demorando para fazer o update, não. Ele está bloqueado. Por que ele está bloqueado? Porque a trigger está com read committed. Então a trigger está esperando não para ver a última versão comitada, mas para ver a versão atual que está bloqueada aqui nesse update. Agora, esse update, observem que ele vai mudar a conta para A. Eu vou comitá-lo. Quando eu comitar, o que acontece? A transação falha. Por quê? Porque na hora que eu tornei a conta ativa, eu não posso colocar um cliente inativo. Então, no momento que eu fiz isso, a trigger estava esperando, comitei o registro, aí a trigger viu que as contas estavam A e que eu queria mudar o cliente para I. Aí a trigger foi, disparou e reverteu a transação. Aqui não preciso nem colocar rollback, a transação já foi abortada. Então observem que a lógica otimista ela é muito interessante, ela é um recurso poderoso aí do SQL Server 2005, não só do SQL Server 2005, mas muitos outros bancos de dados. Mas a gente tem que saber trabalhar
para não cair em algumas armadilhas como essa que eu acabei de demonstrar. Então, alguma das observações. Esse problema ele não acontece só com Snapshot Isolation Level. Ele também pode acontecer com Read Committed Snapshot. Então, a gente tem que ficar de olho.